Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar de Moisés. Moisés e sua missão. E aqui nós poderíamos parafrasear e dizer assim: eu e a minha missão. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu e a minha missão. Diga mais uma vez: eu e a minha missão. Você foi chamado com uma missão. Você foi chamado com um propósito para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode ser que você tenha adotado um disfarce de médico, né? De um empreendedor de qualquer outro ramo, de qualquer outro profissional. Deus pode ter lhe dado esse disfarce, mas nós sabemos que a nossa identidade, ela é uma identidade cristã. E como nós falamos na introdução, quer comais, quer bebais, ou façais outra e qualquer coisa, seja feito para a glória do Senhor. Então Deus confiou a nós uma missão, e aqui Ele confiou uma missão a Moisés. E a gente sabe o aspecto de tudo isso que está, principalmente que aconteceu por trás, o pano de fundo do chamado de Moisés. Primeiro acontece aquele infanticídio lá com as mulheres que estavam escravas no Egito, e várias crianças tiveram suas vidas ceifadas, outras não, porque as parteiras hebreias, elas colaboraram muito quando foi feito o pedido de Faraó que elas tirassem a vida das crianças, e elas usaram como desculpa para Faraó de que quando elas chegavam para fazer o parto das hebreias, elas já tinham parido, elas já tinham dado à luz. E Moisés foi um dessas crianças que foi poupado. E Moisés, até os 3 meses de vida, ele foi escondido, mas quando chegou aos 3 meses de vida dele, não deu para esconder. Aliás, os 6 meses de vida dele, ele foi colocado naquele cesto de junco, foi colocado dentro da água do rio Nilo, e a mãe dele colocou ele sem destino. Joquebede colocou ele ali sem destino. E Moisés foi parar lá onde a filha de Faraó estava fazendo seus asseios com as suas servas. E uma das servas viu aquele cesto lá, foi lá pegar e mostrou para a filha de Faraó. A filha de Faraó gostou da aparência da criança e resolveu criar para si. E percebeu pela aparência do menino que os traços eram de um hebreu. E prontamente Miriam, que estava acompanhando a irmã de Moisés, né, o cesto de junco descendo, aquele amor de irmã, não é? E viu e se apresentou lá, e disse: olha, eu conheço uma hebreia que pode amamentar ele, a criança. E Moisés foi amamentado pela mãe dele, né? Ela indicou, a irmã dele, Miriam, indicou a mãe de Moisés para amamentar, e assim foi feito. Verdade é que Moisés passou 40 anos como filho da filha de Faraó. Moisés estudou na melhor faculdade daquela época. Claro que Moisés, ele teve conhecimento técnico e conhecimento científico. Os egípcios, hoje a arqueologia mostra que os egípcios, eles tinham até mesmo a medicina deles era muito avançada. Muita coisa que os egípcios viviam, hoje os achados arqueológicos mostram que eles eram uma civilização bastante avançada. Naquela época, eles já faziam extração dentária com uso de anestesia. As múmias, até hoje, é uma grande incógnita para a ciência, na preservação delas de milhares de anos atrás. As pirâmides, a construção das pirâmides até hoje continua sendo um mistério para a ciência. Já tentaram de todas as formas descobrir como foi que foram cortadas aquelas pedras, e de onde e como elas foram trazidas para ali, porque no lugar, naquela região, não tem aquele tipo de pedra que foram construídas as pirâmides, e foram trazidas de bem distante, e um bloco daqueles que pesa toneladas, cortada com muita simetria, quando encaixam um no outro. E eles não sabem como foi que eles conseguiram empilhar aquelas pedras. Então, eles tinham muita tecnologia, e Moisés foi criado com esse conhecimento técnico, com esse conhecimento científico,
e, digamos assim, de passagem, até também ele foi ensinado, recebeu técnicas de combate, não é? Luta, aquela coisa que se usa em guerra, porque todo príncipe, todo rei que se prezava, também tinha que ter habilidade com armas e habilidades marciais de luta, de combate, não é? Prova disso é que depois de terem se passado 40 anos, o povo de Deus sendo afligido, e Moisés tendo a sua identidade com o seu povo, ele sabia, claro, quando Moisés estava sem aquelas pinturas, pois eles usavam aquelas pinturas, que ele olhava para os traços, né, do povo egípcio, até mesmo a cor, ele sabia que ele não era egípcio, né? E com certeza a filha de Faraó falou para ele, e disse que ele era um hebreu. E sabendo que o seu povo estava escravo, em determinada situação, que ele viu que um soldado egípcio estava maltratando um dos seus patrícios, ele foi lá, lutou contra aquele homem, matou ele e enterrou na areia. E aí, passados-se alguns dias, ele andando por lá novamente, agora tinha 2 hebreus brigando. E quando ele foi aconselhar esses hebreus, um deles disse: você pensa que eu não vi você escondendo aquele soldado na areia? Quem foi que constituiu você como juiz entre nós? E aquilo colocou medo nele, e a conversa chegou até Faraó, e Moisés fugiu. Fugiu para o deserto de Midian, onde lá conheceu a sua esposa, né, filha do sogro dele, com quem ele ficou trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, não é? E Moisés passava ali, já tinha passado 40 anos, quando Moisés estava lá cuidando das ovelhas do sogro Jetro, quando aquela sarça começa a arder lá no deserto, né, uma espécie de arbusto, de árvore, começa a aparentemente estar sendo queimada, e ele se aproxima dela, e Deus manda ele tirar as sandálias do pé, porque ali onde ele estava era a Terra Santa, e Deus comissiona Moisés para esta missão de resgatar o seu povo. E Moisés, quando recebe essa missão da parte de Deus para resgatar o povo dele, Moisés, ele faz o que muitas vezes eu faço. Ele fez o que muitas vezes nós fazemos. Ele arranjou desculpas. Nós vamos ver a vida de Moisés marcada ou dividida em 3 fases. A primeira fase foi a fase da capacitação, do conhecimento. A segunda fase foi a fase da sobrevivência, que os outros 40 anos que ele passou no deserto. Foi a fase da sobrevivência, a fase da introspecção, da reflexão. Porque certamente quando Moisés estava lá no deserto, ele olhou, por muitas vezes ele olhou aquele diploma de graduação lá na gaveta. Por muitas vezes Moisés deve ter olhado aquelas armas com as quais ele treinava lá com o exército do faraó. Muitas vezes ele viu aquelas armas lá guardadas, e ao invés de estar usando armas para um combate bélico, ele estava usando agora um cajado para tocar ovelhas. Com certeza um filme deve ter se passado na cabeça de Moisés, e ele estava desligado de um futuro promissor. Pode ser que Moisés não pensasse mais em futuro. Se fechar essa última porta vai ficar melhor. Então, Moisés não tinha nenhuma, vamos dizer assim, não tinha nenhuma esperança de um futuro promissor. Ele estava ali vivendo o momento, não é? Não tem situações na nossa vida que, apesar de nós termos um histórico, apesar de nós termos toda uma instrução, toda uma capacitação, não parece que a gente está vivendo ali só o momento? Sabe, tem fases na vida, parece que a vida está passando por nós não estamos passando por ela, ela simplesmente está passando, parece que nós estamos estagnados, e às vezes não percebemos que ali é uma fase da vida que o Senhor, muito mais do que está permitindo, o Senhor está determinando. E aqui era uma fase na vida de Moisés, do deserto, que o Senhor estava determinando na vida dele. Ele precisava desses 40 anos para uma preparação espiritual. O deserto tem essa função de nos preparar espiritualmente. E aí nós sabemos que a outra fase dos 40 anos foi aquela fase que ele caminhou no deserto com o povo de Deus e toda aquela situação. Mas quando ele recebe esse chamado, ele começa a apresentar desculpas a Deus. E nós colocamos aqui 7 das desculpas que Moisés apresentou para o Senhor, quando o Senhor o comissionou
para libertar o povo dele. Está aí no capítulo 3, no versículo 11, que eu queria que você lesse aí, por favor. Êxodo, capítulo 3, versículo 11. O que está aí? O que foi que Moisés disse? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É como se alguém chegasse, né, para um venezuelano que mora na Venezuela e disse: olha, eu quero que você agora vá enfrentar Donald Trump, com todo o poder bélico que ele tem, a maior potência do planeta. Dizem que o que os Estados Unidos gasta ou investe com o material bélico do seu exército é somado que todos os exércitos do planeta, que as forças armadas, que todas as forças armadas do planeta gastam. O que as forças armadas americana, norte-americana, investe no seu exército é o investimento correspondente às todas as forças armadas do planeta. Eu estava vendo agora recentemente uma reportagem de um dos capacetes, de um dos pilotos, de um dos caças norte-americanos. Olha o valor do capacete, $400 mil, o valor do capacete. Eu não sei se no Brasil tem um capacete, tem um caça com esse valor, mas a verdade é que um capacete, você imagina a frota que ele tem de aeronaves, né? A frota de material bélico que eles têm, né? Tecnologia para dar e vender. É como se Moisés estivesse recebendo esse desafio. Olha, eu quero que com o cajado na mão, detalhe, era com o cajado na mão, não era com aquelas espadas que ele treinou, não era com aquelas técnicas de luta que ele usou, não era com aquele conhecimento técnico científico que ele tinha. Deus colocou um cajado na mão de Moisés e mandou ele enfrentar o maior poderio militar daquela época e o homem mais poderoso do planeta naquela época. Deus mandou ele enfrentar. E o que foi que Moisés falou aqui? Qual foi a desculpa? Ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu para fazer o que o pastor faz? Quem sou eu para fazer o que a irmã Fabiana faz? Quem sou eu para conseguir fazer o que o irmão Beltrano faz? Eu não tenho essa capacidade. A nossa desculpa, que é recheada de um senso de autocomiseração, nos faz esquecer do que Deus fez na nossa vida no passado e nos faz esquecer de quem é que está nos comissionando a realizar uma missão. Porque se Deus não fez na nossa vida, no passado, o que fez na vida de Moisés, capacitando-o por 40 anos como filho da filha de Faraó, na melhor faculdade do planeta, capacitando-o por 40 anos no deserto, capacitando ele espiritualmente. Se Deus não fez na vida, na sua vida, na minha vida, o que fez na vida de Moisés, uma coisa é certa: o que ele fez lá na cruz é suficiente. O que ele fez lá na cruz é suficiente para nos capacitar, para nos dar condições de cumprir com a missão que ele confiou em nós. Você tem uma missão. Você pode até não cumprir essa missão. Você pode até fazer meia missão. Você pode até fazer 10% desta missão. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que você sabe que você pode ir muito mais além do que o que você está fazendo, mas isso já serve como desculpa para a sua consciência, não para Deus, de que você está fazendo alguma coisa. E às vezes essa alguma coisa que você está fazendo, você considera isso muita coisa, porque afinal de contas você precisa de desculpas para colocar diante de Deus naquilo que Ele está comissionando você. Então essa foi uma das primeiras desculpas que Moisés colocou diante do Senhor. E a segunda desculpa está aí no livro de Êxodo, capítulo 4, veja aí,
no versículo 11. O que é que ele diz aí? Capítulo 4, versículo 10, perdão. Capítulo 4, versículo 10. Veja só. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Qual foi a segunda desculpa que Moisés colocou? A incapacidade de se expressar. Ou mesmo, a dificuldade de se expressar. A primeira desculpa foi que ele não tinha condições, ou que ele não tinha potencial para poder assumir essa situação. A segunda desculpa é que ele não tinha eloquência para poder chegar para Faraó. Detalhe, é que se tinha alguém que conhecia gramaticalmente o idioma dos egípcios, se tinha alguém que conhecia gramaticalmente, no meio de todos os hebreus, que conhecia gramaticalmente o idioma dos egípcios, esse homem era Moisés. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ah, mas Moisés era gago, Moisés tinha a língua presa, Moisés tinha alguma dificuldade? Moisés apresentou essa dificuldade que eu já falei para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Tem irmãos que não acreditam nisso, mas eu tenho. Até hoje eu tenho dificuldade em falar em público, mas eu tenho que falar. Deus não mandou falar, eu tenho que falar. Eu não estou querendo me colocar aqui como alguém, olha, está vendo, o pastor não tem condições de falar, não sabe, tem dificuldade em falar, mas está lá falando. Não, eu estou querendo trazer aqui um exemplo prático, porque eu sei o que é que Moisés sentiu na pele. A primeira vez que colocaram um microfone na minha mão para falar num púlpito, na frente de uma igreja, eu pensei que eu fosse morrer. E Moisés apresenta essa desculpa para o Senhor. Detalhe, primeira vez que me colocaram, eu ainda não estava capacitado tecnicamente, o que não faz diferença hoje, não é? Eu não estava ainda capacitado tecnicamente, eu ainda estava começando o curso básico em teologia, mas Moisés já tinha passado 40 anos em treinamento. Moisés tinha estado frente a frente com o próprio Deus. Moisés já tinha presenciado o sobrenatural de Deus, quando o Senhor manifesta o poder dele naquele cajado, quando manda ele lançar aquele cajado no chão, lá quando ele aparece para ele na sarça ardente. E Moisés começa a colocar obstáculos, como nós sempre fazemos. É natural, é da nossa natureza, colocarmos obstáculos diante da missão que Deus confiou a cada um de nós. E se a missão de Moisés, preste atenção, era libertar 2 milhões de pessoas do cativeiro do Egito, a sua missão é uma missão de libertar os bilhões de cristãos que ainda estão por ser alcançados pela palavra de Deus. A sua missão é de alcançar os bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pela a palavra de Deus. Só Deus sabe o que Ele é capaz de fazer através da sua vida, mas Ele coloca essa desculpa diante do Senhor. A terceira desculpa está aí no capítulo 4 ainda. Já falei terceira. A quarta desculpa está aí no capítulo 6, no versículo 12. Veja o que está aí no capítulo 6, no versículo 12. O que ele diz? Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Mais uma vez, a desculpa de não saber falar. Mas Deus já tinha falado para ele aqui que quem faz o surdo ouvir e o mudo falar é Ele, Deus. Por que Moisés
está persistindo numa desculpa. Por que que muitas vezes, irmãos, passa anos na igreja, entra ano e você apresenta sempre as mesmas desculpas para o Senhor, para não fazer a missão dele? Moisés continua falando a mesma coisa, mas antes disso, aqui, no versículo 12, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá? Sim, como pois me ouvirá Faraó? De fato, você vai estar numa situação, meu Deus, por que que essa pessoa não conseguiu entender o evangelho como hoje eu entendo? Por que que essa pessoa não conseguiu captar o que hoje eu capto no ministério que o Senhor confiou a nós? Ah, mas eu gostaria demais que os meus liderados pudessem entender um pouquinho, se eu pudesse abrir a cabeça deles e colocar o que Deus tem falado no meu coração. Exatamente isso. Falado ao meu coração, falado ao seu coração. É por isso que ele chamou você. Porque se ele quisesse chamar os outros, ele falaria aos outros, mas ele chamou exatamente você. Se os filhos de Israel não estão dando ouvido para aquilo que Deus falou para Moisés, é porque Deus não falou para eles, mas isso não deveria ser impedimento para Moisés continuar falando ao povo de Deus e a Faraó, porque a missão não era só falar para Faraó. Eu tenho certeza que os líderes de departamento da nossa igreja têm muita dificuldade, não somente de falar para o pessoal lá fora, evangelizar por meio dos seus ministérios, mas principalmente falar para os cabeças duras que estão acompanhando. Aliás, os nossos liderados dão muito mais dor de cabeça do que aqueles que nós queremos alcançar. É difícil chegar alguém e promover o líder. Não, vamos lá, vai dar certo. Não, todos nós vamos dar certo. Se você não fizer, nós vamos fazer. Chegou a um ponto que Moisés estava sentado, não é, lá na guerra, não podia levantar os braços, que aí sim a galera entendendo isso, ele não desistiu, Deus não deixou ele desistir. Chegou Arão e Ur, que pegou um no braço, outro no outro, enquanto ele sentava, e levantava os braços dele para que o povo não perdesse a guerra, porque quando Moisés estava de braços dados, braço baixo, o povo estava perdendo a guerra. Não se preocupe, continue fazendo a obra do Senhor, mesmo com esses cabeças duras aí que não conseguem acompanhar o seu ritmo, mas cedo ou mais tarde, na sua persistência em servir o Senhor e não negar a missão que Deus confiou a você, mas cedo ou mais tarde esses cabeças duras vão sim fazer a parte dele, eles irão fazer a parte dele, porque o Senhor não chamou você para ser derrotado na missão que ele confiou a você. E aqui Moisés estava usando dessa desculpa. Não é fácil, irmãos, não é fácil nós assumirmos um ministério, e aí nós fazermos, como diz o dito popular, desculpa a expressão, das tripa coração, às vezes até fazer investimento financeiro, que ninguém vê, ninguém sabe, que você está metendo a mão no bolso para ver um ministério funcionar, e ainda chegar um filho de Deus, uma filha de Deus, e criticar contundentemente a sua missão. Realmente é complicado. Era exatamente isso que Moisés estava vivenciando, então ele apresenta essa desculpa para o Senhor. Mas qual foi a quinta desculpa? Está aí no capítulo 5, no versículo 22. Veja só, versículo 22. O que ele diz? E Moisés, tornando-se, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Por que eu? Por que eu? Por que não o irmão fulano de tal? Por que não Cicrano? Por que não Beltrano? Quando o Senhor me fez o chamado ministerial, que eu estava sentado aí nos bancos como vocês estão, e eu estava lá nos bancos da PIB, e eu ainda era um crente de banco, entenda a expressão, eu era um crente de banco, e eu via alguns jovens da nossa época dirigindo os cultos no domingo à noite, e às vezes até pregando quando o pastor tinha que se ausentar.
E eu dizia, eita, mas irmão fulano de tal é uma bênção. Eu não tenho coragem de fazer o que ele faz. Mas muitas vezes eu ouvia o Espírito Santo falando comigo, você vai estar lá um dia. Eu digo, eu não, Senhor. Eu apontava e citava o nome dos irmãos para o Senhor. Não, tem o irmão fulano, tem o irmão Beltrano, tem o irmão Cicrano. E eu começava a apontar, e hoje nenhum desses irmãos sequer estão no ministério. Não sei se todos estão na fé, mas nenhum deles está no ministério. E está eu que estava apontando para esses irmãos quem deveria estar. Por que eu? Você já fez essa pergunta? Por que eu? Eu acho interessante hoje o irmão Nonato fazendo a liderança dos homens, a direção dos encontros dos homens. Quem diria, hein, irmã Ana Maria, quem diria? Ele fala ali, a gente falta não ouvir a voz dele, mas ele está lá fazendo a obra do Senhor, ele está lá fazendo a parte do Senhor, ele não arranjou desculpa para não fazer, é você mesmo que Deus está chamando. Por quê? Porque Moisés não tinha visto o resultado, porque nas primeiras visitações que ele fez para Faraó, o que foi que aconteceu? Faraó afligiu mais o povo, e o povo começou a cobrar Moisés, e Moisés chega para Deus e pergunta, por que eu? Por que não? A gente começa a transferir a responsabilidade. Se já fazemos a transferência da culpa, a transferência da responsabilidade, isso é que nós fazemos. Não deu certo, não foi por minha causa não, foi por causa de fulano e Beltrano. Nós estamos transferindo a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Se não deu certo, a culpa é minha. Eu tenho que dizer isso. Se não deu certo, a culpa é minha. Eu posso até ter desculpa para direcionar, mas a culpa é minha. E qual foi a sexta desculpa dele? Está aí. A sétima desculpa está aí no capítulo 6, no versículo 30. Veja o que diz o capítulo 6, o versículo 30. Veja aí. Capítulo 6, versículo 30. Perdão, é a quinta desculpa. Capítulo 6, versículo 30. Está escrito o quê? Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Novamente, eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Detalhe, ele tinha conhecimento gramatical. Ele tinha conhecimento gramatical. Ele tinha conhecimento espiritual para poder falar com Faraó. Mas, mais uma vez, ele coloca desculpa na sua fala. E Deus colocou o irmão dele para estar com ele, colocou Arão para estar com ele, para que ele não tivesse mais desculpa. Concluindo, irmãos, diante de todas essas desculpas que Moisés colocou diante do Senhor para não fazer a missão, nós precisamos entender que o sucesso da missão não depende da capacidade de poder falar. Não depende da contribuição que qualquer um dos liderados venham fazer. Não depende de qualquer situação, depende única e exclusivamente do poder daquele que comissionou você. A missão, escute só, não depende de recurso financeiro, a missão depende única e exclusivamente, e era isso que Deus queria mostrar para o povo deles. Sabe por quê? Porque esse momento que Deus disse para Moisés que ele mesmo iria endurecer o coração de Faraó, e essas 10 pragas eram exatamente desentronizando as 10 entidades que tinham como deuses lá no Egito. Eram entidades que tinham como Deus. O rio Nilo era adorado como um Deus. Inseto lá era adorado como Deus. Então Deus começa a desentronizar, porque se ele não faz, se ele não destrói, se ele não desentroniza todos os deuses de Israel, e teríamos muitos dos hebreus que acreditariam que eles escaparam por misericórdia de alguns dos deuses do Egito, porque muitos deles já estavam acreditando nos deuses egípcios. Você olha, você está na condição de escravo, você chega diante de uma pirâmide daquela,
chega com toda a imponência do Egito, diz, não, Deus só pode estar com esse povo. Assim como a gente hoje olha para as aparências de um irmão dentro da igreja e acha que por causa disso ou daquilo ele é uma pessoa abençoada, naquela época também o pessoal tinha essa visão, essa impressão. Não, com certeza Deus está com esse povo. O Deus desse povo com certeza está com eles. Nós é que somos escravos, nós que temos um Deus, não deixa de um ou outro. Por isso que morreu aquela geração no deserto. Porque era um povo que estava muito apegado. Irmãos, foram 400 anos, entenda. Uma criança crescer ouvindo falar de um Deus, o Deus soberano, mas ao mesmo tempo ouvir falar de dezenas de deuses, e comparando o que aquele Deus está fazendo na vida deles com o que aquelas dezenas de deuses estão fazendo na vida dos outros, a tendência natural é inclinar para o outro lado. Eu conheço a história de vários evangélicos que foram procurar cartomantes, que foram procurar outros tipos de misticismo. Conheço vários. Pessoas que nasceram dentro da igreja. Eu conheci uma pessoa idosa, que nasceu no evangelho, crente batista, tá? Que nasceu no evangelho. E um dia, visitando aquela pessoa, ela confessou para mim que chegou a ir falar com uma pessoa que coloca cartas. E era isso que Deus queria. Deus queria desentronizar os deuses que ali ouvia, para quê? Para que o povo dele passasse a confiar no Deus Criador dos céus e da terra. Muito mais do que libertar o povo do Egito, Deus queria que o nome dele fosse exaltado naquele povo e que aquele povo passasse a conhecer o Deus soberano a quem eles estavam servindo. Meu irmão, continua a sua missão. Mais cedo ou mais tarde, o Deus soberano vai se revelar a você. Você vai conhecer ele. Não coloque desculpa para não fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos colocar de pé.